Estamos de volta com a nossa matriz de filosofia. Filosofia para o Enem. E hoje nós vamos falar sobre filosofia grega. Vamos entrar nos conceitos principais, vamos explorar as principais verdades tragas pela filosofia grega durante esse período, entre o período do século VIII e o período do século III. Na nossa primeira aula fizemos uma introdução bastante geral, falamos dos períodos da filosofia antiga, medieval, moderna e contemporânea, e falamos um pouco da estrutura da filosofia grega. Mas agora nós vamos entrar aí dentro dos principais conceitos trabalhados pelos filósofos gregos durante o período da filosofia grega. Então vamos lá para a tela comigo. A filosofia surge na Grécia, olha lá, entre o século VI, entre o século VIII ao século III, mas vai ter alguns filósofos que vão dizer que vai ser no século VI, ao século III, século VII, ao século III, mas isso é irrelevante para a sua prova. Leve em consideração que ela surge na Grécia entre o século VIII e o século III e representa a transição do mito para as questões racionais. Lembrando que o mito aqui nós estamos falando de quê? Da religião grega, ou seja, da mitologia grega, baseada lá nas ideias do panteão grego, Zeus, Hera, Poseidon, Hades, assim sucessivamente. E o pensamento racional, o que seria o pensamento racional? O pensamento lógico. O pensamento lógico, aquilo que faz sentido. Portanto, a filosofia ela busca compreender a realidade por meio da razão, por meio da lógica, por meio do diálogo. Isso aqui, posteriormente, nós vamos chamar de dialética. O que é dialética? Diálogo ético. O marco inicial da filosofia é atribuído a quem? O marco inicial é atribuído a Tales de Mileto, ok? Os períodos da filosofia grega, então, é o período pré-socrático, o período socrático ou clássico e o período helenístico. Então ela é dividida nesses três períodos. É isso aqui que você vai ter que levar para sua prova, tá? No período pré-socrático nós estamos falando de quê? Nós estamos falando dos filósofos antes. Antes de quem? De Sócrates. Por isso que ele é chamado de período pré-socrático. Então no período pré-socrático nós temos a ideia de physis, a ideia de natureza. Tá? Essa ideia de natureza também ela vai remeter à natureza humana, que posteriormente nós vamos chamar de teoria do conhecimento humano ou da ontologia, como é conhecida na filosofia. Buscava um princípio de tudo, ou seja, uma explicação para a origem de tudo. Isso nós vamos chamar de arquê, princípio da origem. Principais pensadores do período pré-socrático, aí nós temos Tales de Mileto, Anaximandro, Heráclito, Parmênides, Demócrito, aí temos Anaximenes e Anaxágoras, como principais filósofos que vão trabalhar essa ideia da natureza e que vão trabalhar a ideia do princípio de tudo, da arquê. Período socrático ou clássico. No período socrático nós temos então três figuras importantes. Quem são os três caras do período socrático? Olha aí, ó. Sócrates, Platão e quem mais? Aristóteles. Esses são os três caras do período socrático. Sócrates, nós temos uma dúvida se ele existiu ou não, porque tudo que nós conhecemos de Sócrates foi escrito por Platão, pela pena de Platão. Então há uma discussão entre os filósofos, se ele foi, se ele existiu, se ele não existiu, mas isso é irrelevante. Os três principais nomes, Sócrates, Platão e Aristóteles. Leve isso para sua prova. Então nós temos aqui o foco em quem? Agora o foco não é mais no mito. Agora o foco não é em Zeus, não é em Poseidon, não é em Ares, não é em Hades, não é no castigo que os deuses poderiam proporcionar aos homens por conta de sua desobediência. Mas o foco é em quem? O foco é no homem. O foco é na ética, no modelo comportamental e na política. Política aqui, a ideia de política aqui, para os gregos, é a ideia de quê? É a ideia de administração das cidades. Lembrem-se que lá em história vocês já viram isso, a Grécia que é dividida nos períodos pré-homérico, homérico, arcaico, clássico e helenístico, tinha um conceito que nós chamamos de polis. E o que é a polis? Polis significa cidade, estado. Ué, professor, o que é isso? Clarifica aí.
Cidade-estado significa que todas as cidades na Grécia tinham sua autonomia política e administrativa, e no final das contas todas elas eram, né, unindo-se, eram um império grego. Ok? Ou seja, não havia um sentimento de separação, não havia aquele sentimento separatista, apesar de haver rivalidades entre algumas cidades, como por exemplo a rivalidade entre Atenas e Esparta, porque Atenas, aí aqui vale um adendo, uma dica para você. Atenas é a cidade da sabedoria, é a cidade do quê? Da filosofia. Enquanto Esparta era a cidade do quê? Da educação. Da educação militar. Da educação militar, ok? Então esse conceito de polis surge aqui, mostrando que existia autonomia entre essas cidades. Então essas discussões políticas aqui está relacionada à questão da administração das cidades, em relação às discussões sobre democracia, né, as reformas jurídicas que vão acontecer na Grécia a partir dessas discussões filosóficas com Drácon, Solon, Clístenes, buscando a democracia ateniense, uma democracia que a população pudesse participar ativamente das decisões políticas da Grécia, em Atenas, melhor dizendo, surge a partir dos debates filosóficos, ok? Então o foco aqui é no homem, na ética e na política. Segura essa dica. Quando a gente chegar lá em período moderno, nós vamos ver que no período moderno, os filósofos modernos vão retomar essa ideia aqui, ó. Foco no homem, na ética e na política. Eles vão retomar essa ideia da filosofia grega. Período helenístico. Período helenístico, século IV a.C. em diante. O foco era no quê? Na ética individual e na busca pela felicidade, né? Busca da ataraxia. Professor, que palavra é essa, cara? Ataraxia. Imperturbabilidade da alma, um conceito estoico, estoicismo, uma das principais escolas filosóficas desse período. No período helenístico nós temos o desenvolvimento das escolas filosóficas. Aí nós vamos ter o estoicismo, o epicurismo, o cinismo, o ecletismo, o hedonismo, que era a busca pela felicidade sem fim, de qualquer jeito, de qualquer modo. Enquanto o estoicismo trabalhava a questão da imperturbabilidade da alma, o controle dos vícios, né, buscando uma paz interior. E o epicurismo trabalhava na ideia, não, a gente tem que buscar o prazer, mas tem que ser de uma forma mais maneira, de uma forma mais moderada, né? E aí nós temos essas principais escolas aqui, o estoicismo, epicurismo e o ceticismo. O ceticismo, galera, é a escola da dúvida, tá? É a escola da dúvida. É o que vai levar em consideração aí que você diz assim, fulano de tal é cético. Tá dizendo que ele duvida de tudo, né? Que ele leva em consideração ali os aspectos racionais, ele analisa uma proposição, ele analisa uma premissa para depois ele dizer se aquilo é verdade ou não. Então essa é a escola ceticista. Essas escolas elas vão surgir no período helenístico, ok? Então esses são os períodos da filosofia grega. Período pré-socrático, período socrático ou clássico e o período helenístico, que é quando surgem as escolas de filosofia grega, né? Destaques então para os filósofos Sócrates, Platão, Aristóteles, Epicuro e Zenão, que é o cara aí do estoicismo. Estoicismo que era viver conforme a razão, conforme a sua natureza. Ou seja, encarar os problemas de frente. Encarar as dificuldades da vida com razão. Sempre buscando o quê? Sempre buscando uma solução. Daí entra o conceito de ataraxia, imperturbabilidade da alma. Sócrates, conheça a ti mesmo. Diálogo ético, né? Dialética. Platão trabalha o mundo das ideias, né? O mundo sensível, o mundo inteligível, teoria do conhecimento. Essa teoria do conhecimento aqui nós vamos chamar ela posteriormente epistemologia. Teoria ou natureza do conhecimento. Aristóteles vai trabalhar a lógica. Sabe aquela lógica chata que aí o seu pai, sua mãe que está estudando para concurso público, estudando aí para carreiras policiais, estudando aí para professor efetivo, pergunta para ele o que é lógica, para você ver a raiva que ele vai ter, vai sair labareda de fogo do olho dele, meu neném, porque isso aqui é tenso. E uma das coisas que a galera não sabe, e eu vou te contar aqui um segredo só entre nós, é que a lógica, mano, ela não surge na matemática. Ela não surge dentro da ciência matemática. Ela surge na filosofia.
com análise de premissas e de preposições. Aquelas tabelas verdades, né? Se fulano foi ou não foi, se fulano vai ou não vai, se é verdade, se não é. Isso aqui surge tudo dentro do quê? Tudo dentro da lógica, que era justamente um dos objetivos da filosofia. Compreender como as coisas acontecem no mundo a partir de uma perspectiva racional. Aristóteles também trabalha política, ele tem um livro chamado Política, onde ele trabalha os conceitos de administração dentro da perspectiva ali do Império Grego, e ciência, né, que é o pensamento sistemático. O que é pensamento sistemático? Pensamento sistemático aqui é o pensamento organizado. Pensamento organizado, ok? Epicuro, epicurismo, vai buscar o que, Epicuro? O prazer moderado como caminho para a felicidade. O epicurismo é o contrário do hedonismo. O hedonismo vai trabalhar a ideia de que o prazer, a busca pelo prazer, é tudo. A busca pelo prazer é tudo. Ok? Show de bola? Tranquilo? Então, esses são os principais filósofos em destaque aqui nesse período. Esses conceitos aqui, anota, tira print, imprime, coloca aí na parede da tua casa. Porque aqui e aqui nós temos pelo menos aí de 2 a 3 questões de filosofia na sua prova, ok? Então, olha lá, dicas para você levar para sua prova em relação a esse conteúdo. No Enem, costuma-se a explorar a ética socrática, a teoria das ideias de quem? Teoria das ideias aqui é de quem? É de Platão. Teoria das ideias e o conceito de virtude em Aristóteles. Portanto, quais são as palavras-chave? Palavras-chave que você tem que ficar atento. Arque, teoria do princípio. Logos. Isso aqui trabalha essa ideia de verbo ou palavra, né? A origem da palavra. Isso aqui, esse verbo logos é um verbo importante, inclusive, para as questões religiosas, porque ele é utilizado lá no texto de João, capítulo 1, quando diz que no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. A palavra verbo, traduzida nas nossas Bíblias como verbo, é a palavra logos, né? Em grego se escreve assim, ó. Eu escrevi errado aqui, peraí. Deixa eu apagar aqui. Em grego se escreve logos. Ok? Que é a ideia de palavra, né? Então, em grego significa palavra. Palavra. Ataraxia, imperturbabilidade da alma, né? Polis, que é o sentido lá da polis, cidade-estado, né? Cada cidade na Grécia tinha a sua administração própria, sua forma de economia. Tinha cidades na Grécia que tinham monarquia, governo de um rei. Outras cidades, como era o caso de Esparta, tinha diarquia, governo de 2 reis. E outras cidades tinham triarquia e o conceito de arete. Portanto, sempre leve em consideração esses conceitos e esses significados, porque essas palavras aqui vão aparecer na sua prova. Vamos resolver a questão? Questão para consolidar o conhecimento, meu filho. Vamos lá, vou colocar aí na tela para você, para ficar melhor. Olha lá. O surgimento da filosofia na Grécia Antiga representa uma ruptura com o pensamento mítico tradicional. Essa nova forma de pensar se baseava principalmente, letra A, na obediência às tradições religiosas. Já começou errado. Porque existe o afastamento entre religião e os conceitos filosóficos. Na explicação racional da realidade e uso da razão, letra B. Pode marcar aí, sem medo de errar, sem medo de ser feliz. Letra B. Letra C. Na valorização das lendas, nem vou ler o resto. Errado. D. Na repetição dos costumes dos ancestrais, não. A filosofia, ela tinha um olhar para frente. Apesar de respeitar muito as questões relacionadas aos conhecimentos dos seus ancestrais, mas a filosofia tinha um olhar para frente, e é na intuição e sentimentos como meios de alcançar a verdade. Letra E, errado. Gabarito, questão 1, letra B. 2. Os filósofos pré-socráticos, como Tales de Mileto e Heráclito, estavam preocupados em, olha só,
Desenvolver teorias sobre política e ética, errou. Nós estamos falando de Tales e Heráclito. Eles são filósofos o quê? Eles são filósofos socráticos ou pré-socráticos? Eles são filósofos socráticos. Desculpa, filósofos pré-socráticos, ok? Então, letra A, errada. Letra B, explicar o mundo com base nos mitos e tradições reais. Isso aqui você já está careca de saber que existe um distanciamento entre mitologia e filosofia. Isso aqui você já está cansado de saber. C, compreender a origem e constituição da natureza. Piscis, pode marcar aí sem medo de ser feliz. E D, ensinar retórica e técnicas de persuasão. Não, isso aqui vai ser posterior ao período socrático. E defender o politeísmo grego clássico. Nós já vimos que existe um distanciamento em relação à mitologia. Então, letra E também é errada. Então, gabarito, questão 2, letra C. 3. Qual das alternativas apresenta corretamente os 3 grandes períodos da filosofia? Essa aqui, ó. Essa aqui tá de graça, tá? Essa aqui tá de graça. Essa aqui tá de graça. Essa aqui você não pode errar, não. Que a gente já viu. Então, olha lá. Sofístico, científico e racional. Mais errado que o Vasco ser campeão brasileiro esse ano. B. Pré-crítico. Pré-crítico. Isso aqui nem existe. Nem vou ler o resto. Errado. C. Naturalista, ético e contemporâneo. Naturalista? Ética é um conceito filosófico, não é o período, né? Letra D, arcaico, isso aqui é grego. É um período grego, né? Você tem lá pré-homérico, homérico, arcaico, clássico e helenístico. Medieval, período histórico também da filosofia. E período clássico aqui. Então, letra D, tá certo ou tá errado? Tá errado, porque ele tá pedindo o quê? Ué, professor, mas tá pedindo os períodos aqui. Eu tenho um período grego, eu tenho um período medieval, e tenho um período clássico, que é um período grego também. Pois é, mas ele tá referindo-se ao quê? Ele está referindo-se à filosofia, olha aqui, vou destacar para você. Ele está se referindo à filosofia grega. Ele não está perguntando sobre os períodos da filosofia, não. E mesmo se estivesse perguntando sobre os períodos da filosofia, estaria errado, né? Então, ele está perguntando sobre os períodos da filosofia grega, que é socrático, olha lá, vou destacar aqui, peraí, que é socrático, pré-socrático, socrático e helenístico. Então, gabarito aí, letra E, questão de número 3. Ok? Então, olha só. Questão 4. Sobre o pensamento de Sócrates, é correto afirmar. Sócrates acreditava que o conhecimento verdadeiro era alcançado por meio da observação da natureza. Certo ou errado, gente? Observação da natureza era alcançado por meio de quê? Da razão / diálogo. Então, letra A, errada. B. Sócrates valorizava os mitos como forma legítima de explicação do mundo. Valorizava os mitos? Errou também. A gente já viu por quê. Distanciamento entre filosofia e mitologia. C. Sócrates era defensor do prazer? Errado, né? Não vou nem ler o resto. Sócrates foi autor de diversas obras filosóficas fundamentais. Cara, ele foi, de fato, como a política, por exemplo, a metafísica, por exemplo, mas essa questão está muito vaga. A gente está falando sobre o quê? O pensamento de quem? O pensamento de Sócrates. Né? E, na verdade, todas as obras que nós temos sobre Sócrates, eu falei filosofia e metafísica, né? Desculpa, filosofia e metafísica é Aristóteles, tá? Tudo que a gente tem relacionado a Sócrates, quem escreveu? Platão. Então as obras de filosofia, as obras de política e metafísica são obras de Aristóteles e não de Sócrates, tá? Então corrigindo aí. Sócrates foi autor de diversas obras. Diversas obras não, porque tudo que a gente tem relacionado a Sócrates, as suas falas e as suas ideias, foram escritos por quem? Foram escritos por Platão. E letra E, Sócrates defendia a importância do autoconhecimento, correto? E da ética por meio do diálogo. Então você pode marcar aí, sem medo de ser feliz. Letra E, questão de número 4 é o nosso gabarito. Última questão desse bloco. Última questão desse bloco. Durante o período helenístico, olha lá, tá falando do terceiro período dentro daquela ideia
da ideia das divisões dos períodos da filosofia grega. Quais são? Pré-socrático, socrático e helenístico. Após a morte de Alexandre o Grande, quem foi Alexandre o Grande? Imperador da Macedônia, conquistava a galera e obrigava a galera a falar grego. A filosofia passou a se concentrar principalmente, vamos lá, letra A, nas origens da natureza do universo. Errou. Nos ideais políticos e organização da polis, na busca pela felicidade e tranquilidade interior. Aí aqui nós estamos falando do quê? Olha só, nosso gabarito. Na busca pela felicidade e na tranquilidade interior. Eu estou falando de dois conceitos importantes aqui. Epicurismo e estoicismo. Duas escolas helenísticas que surgem justamente aqui, ó, dentro desse período. Surge justamente aqui dentro desse período. Ok? Tranquilo, meus queridos? Então pode marcar sem medo de ser feliz aí o quê? Letra o quê? Letra C. Letra C. Na criação de mitos para confrontar cidadãos, a criação de mitos, a gente já sabe que havia um distanciamento, letra D errado. E na crítica aos pré-socráticos e à religião, letra E, também errada. Com isso, então, meus queridos, nós concluímos mais um bloco sobre filosofia. E dessa vez nós trabalhamos toda a filosofia grega dentro dos seus pormenores. Com toda certeza isso fará diferença aí na sua preparação para as provas deste ano do Enem. E não me abandona não, porque daqui a pouco a gente volta com mais conteúdo de filosofia para você. E vamos trabalhar filosofia medieval, a ideia de construção ideológica lá da Igreja Católica durante o período medieval. Então, até a próxima aula de filosofia medieval.